pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre música. Eu resolvi fazer esse vídeo agora porque esse é um vídeo que já fazia pelo menos, sei lá, uns 6 meses que eu tinha vontade de fazer, ou até mais, mas eu sempre fui adiando. A primeira vez que eu fiquei pensando em fazer esse vídeo que você está assistindo hoje foi assim que o Bob Dylan ganhou lá o Nobel, porque eu achei que aquela discussão abria precedente para que se justificasse a minha ideia de fazer um vídeo falando sobre música. Só que aí, evidentemente, a discussão ela foi por outros caminhos e eu achei mais pertinente, pelo menos naquele momento, de seguir esses outros caminhos que a questão do Nobel para um músico acabou suscitando. O segundo desses momentos foi durante o meu projeto de falar da questão da literatura produzida durante um pouco depois lá do período ditatorial, porque eu acho que de certo modo o disco que eu vou falar neste vídeo aqui, ou os discos, enfim, eles estão intrinsecamente ligados com as produções literárias e artísticas daquele momento. Ou, enfim, com o zeitgeist daquele momento. E a terceira coisa foi que durante essas últimas 2 ou 3 semanas eu conversei com 2 de vocês e essas 2 pessoas me deram a mesma sugestão, que era falar de música no canal. Uma pessoa falou para eu fazer uma lista com as minhas canções preferidas ou com meus discos preferidos, enfim, e o outro para que eu falasse efetivamente um pouco mais da minha relação com a música. Só que eu achei que o interessante seria fazer uma coisa diferente e pensar naquele que é, na minha opinião, um dos melhores CDs, um dos melhores discos, um dos melhores LPs, enfim, da história da música. E eu digo da história da música não só brasileira ou de língua portuguesa, mas da música de uma maneira geral, que é o Transa, do Caetano Veloso. E para eu falar do Transa, que é um disco de 72, portanto já tem aí 45 anos, para que eu fale do Transa, eu acho que é preciso que eu fale antes do que levou a produção desse disco. Esse disco é um disco que ele foi produzido sob circunstâncias extremamente específicas, né? O Caetano ele estava ali no exílio, já estava assim, prestes a voltar, mas ainda assim, e toda essa questão do exílio que foi motivado por questões políticas movidas lá pelo posicionamento dele diante da ditadura. Então tudo isso acabou fazendo com que, de certo modo, esse disco fosse produzido da maneira como ele foi produzido. Então, pensando nisso tudo, eu resolvi falar um pouquinho aqui. Evidentemente que, enquanto uma pessoa leiga no campo musical, eu vou tentar falar de algo que está no entorno da música, ainda que, por vezes, eu dê a minha opinião sobre questões musicais, ainda que reconhecendo que eu não tenho conhecimento técnico para falar disso. Mas, enfim, fosse lá durante o Festival Internacional da Canção de 68, fosse durante as apresentações com os Mutantes na Boate Sucata do Rio de Janeiro, fosse durante algumas intervenções feitas no palco daquele programa de 69, Divino e Maravilhoso, o fato é que o Caetano ele sempre se posicionou de uma maneira muito combativa diante ali do fato histórico que era a ditadura militar. E isso, é claro, acabou gerando sérios problemas, sobretudo depois lá de 68 e com a truculência ficando cada vez mais forte no regime militar. Tudo isso acabou gerando ali consequências não apenas para ele, mas para pessoas como, por exemplo, também o Gilberto Gil e por aí vai. Por quê? E não só por conta desse posicionamento nesses eventos em específico, que eu acho que eles são eventos bem conhecidos, então não vou ficar falando muito deles, mas existe aquele evento que é famosésimo do Caetano cantando em plena véspera de Natal, segurando uma arma contra a cabeça e cantando isso na televisão. Então, ou da intervenção dele no Festival Internacional da Canção, cantando É Proibido Proibir.
Mas, é claro, mesmo a irreverência do movimento tropicalista, né, da Tropicália, aquela irreverência, ela sempre foi algo que desafiava um status que os ditadores queriam preservar. Então essa ideia daquela contracultura e tudo mais, que é algo que o Caetano bebeu bastante, ia muito de encontro àquelas noções de nacionalismo e aquelas noções de, enfim, de conservadorismo que tanto se pregaram durante ali os anos da ditadura. Então, por conta de tudo isso, o Caetano ele acabou passando por um processo de exílio que durou desde lá de julho de 69 até o início de 72, que foi quando, enfim, ele voltou. E desse período são lá dois dos que, na minha opinião, são alguns dos melhores discos do Caetano. O Transa, sem dúvida nenhuma, para mim é o melhor disco dele. Que é então o Transa de 72 e o London London, né, como ficou conhecido, que é um disco chamado Caetano Veloso também. E eu vou colocar a capa dele aqui agora. Que é um disco de 71. Antes disso ainda, porque assim, no fim de 69, o Caetano ele acabou sendo, enfim, levado a interrogatório pelos militares. Até hoje não se sabe muito bem o que é que aconteceu lá, mas enfim, a partir desse momento, quando ele lança o disco branco dele, né, aquele disco da capa branca, ali você já percebe que existem algumas músicas que apontam para para um movimento de melancolia que seria aprofundado depois do exílio, sobretudo no disco dele de 71. Mas enfim, o fato é que nesse disco branco, o Caetano ele já havia passado então por esse interrogatório junto dos militares, já havia sofrido alguns tipos de violência junto aos militares. E por conta disso, então, a gente tem esse que é o primeiro CD, o primeiro disco, digamos, dessa trilogia do Caetano Veloso. Daí, abre um parêntese agora. Eu me arrependo profundamente, eu falei disso já para vocês recentemente, mas eu me arrependo profundamente do fato de que eu dei embora os meus discos do Caetano. Os meus discos não, os meus CDs do Caetano. Isso é algo que até hoje, quando eu lembro disso, eu me arrependo. Mas enfim, fecha parênteses. Então você tem o disco branco, que foi lançado ainda com o Caetano aqui no Brasil, mas mesmo a produção desse disco ela tem algo curioso, que é o Caetano ele não podia sair de casa, então ele teve que gravar as bases no violão, mandar essas bases para outro lugar, para que alguém pudesse musicar no estúdio, enfim, aquela coisa, fazer os arranjos. Então foi um disco que ele já foi gravado sob circunstâncias ali um pouco cuidadosas, digamos, mas isso se agravaria mais ainda depois que o Caetano foi para exílio. Né? Ele saiu aqui do Brasil em julho de 69. Foi primeiro, se não me engano, para Paris, depois para Lisboa e depois para Londres. Ou ao contrário, eu sempre confundo se ele foi primeiro para Paris ou não. Primeiro ele foi para Londres, para Lisboa, depois ele foi para Paris e por último ele foi para Londres. É isso mesmo. Enfim, e nesse disco de 71, que é o Caetano, ele é um disco que ele já foi produzido ali durante esse exílio. Ele é um disco que ele tem 6 faixas. E dentre essas faixas, a maioria delas foi cantada, foi composta, enfim, em inglês, com exceção da Asa Branca, que é uma regravação do Luiz Gonzaga, que na minha opinião é uma das versões dessa música mais, assim, terrivelmente tristes e melancólicas. Né? Eu acho que o Caetano, ele se apropria da Asa Branca do Luiz Gonzaga, que era um símbolo nacional, né? Tanto quanto lá, sei lá, a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Ele se apropria da Asa Branca e ele coloca ali para o seu ouvinte o potencial melancólico e o potencial literário mesmo da Asa Branca. Porque você pega um disco como o Caetano Veloso, de 71,
e como Transa, sobretudo, de 72, e você tem ali em vários momentos essas, digamos, essas novas canções do exílio, né? Quando eu fui comentar para vocês a canção do exílio do Gonçalves Dias, eu comentei que ela se tornou um tópico literário dentro da literatura brasileira que foi por diversas vezes foi sendo revisitado. Lá, pelo Casimiro de Abreu, pelo Carlos Drummond de Andrade, pelo Oswald e por uma série de outros escritores, mas eu acabei me esquecendo de citar também o Caetano. Na minha opinião, o disco de 71 e o de 72 são assim as melhores releituras ou são as peças que melhor estabelecem o melhor diálogo com a canção do exílio lá do Gonçalves Dias. Mas enfim, então nesse disco de 71 você tem a Asa Branca, que é uma música que ele canta em português, e você tem alguns versos de uma faixa do disco chamada If You Hold a Stone, que é uma faixa em que o Caetano ele coloca alguns versos próprios, mas ele também faz um diálogo com aquela música, com aquele samba de roda, né, do Marinheiro Só. Então, e é assustador, porque eu nunca havia, antes de ouvir essa faixa do Caetano, eu nunca havia me atentado pro quão triste é o Marinheiro Só, né? Aquela coisa de que eu não sou daqui, eu não tenho amor, e daí o Caetano acrescenta da maneira belíssima dele, que é Cadê meu sol dourado e as coisas do meu país? Enfim, ouçam essa música. Não é das melhores, é uma música bem monótona, mas no momento em que ele começa a fazer esse diálogo com esse samba de roda, é algo fenomenal. E eu estou citando, sobretudo desse primeiro disco, o Asa Branca e essa música que tem esse diálogo ali com o Marinheiro Só, porque para mim são duas músicas que vão, de certo modo, antecipar muito do que o Caetano faria em Transa. Ainda que este disco de 71 seja extremamente melancólico, extremamente depressivo e muito mais lento do que aquilo que seria lá, por exemplo, o Transa, porque esse traz efetivamente as impressões de um exilado em terra estranha. Então, ele vai falar bastante de saudade, ele vai falar bastante de solidão, ele vai falar bastante desse não se encontrar nesse novo lugar onde ele estava ali, que era Londres, que era um lugar, enfim, que era o centro das coisas, mas ainda assim ele não se encontrava ali. Tudo isso acaba causando uma melancolia muito grande acaba gerando uma melancolia muito grande nessas composições, que fica claro desde a capa do disco, né? Você pega o Caetano, né, com aquela expressão facial, é uma coisa assim que de certo modo dialoga muito com todo esse espírito, digamos, do disco. Muito bem. Ainda em 71, a Maria Bethânia, ela conseguiu que o Caetano, ela conseguiu junto ali ao governo uma autorização para que o Caetano voltasse e para que durante esse seu regresso ele pudesse ali, enfim, com a desculpa de que ele iria comemorar os 40 anos de casamento da Dona Canô e como é o nome do pai deles? Zezinho, Zequinha, não me lembro mais. Mas enfim, era o aniversário de 40 anos de casamento dos pais da Maria Bethânia e do Caetano, e daí a Bethânia conseguiu ali junto ao governo uma autorização para que ele voltar, para que o Caetano voltasse. O fato é que, primeiro, assim que o Caetano Veloso chegou no Brasil, ele já foi detido novamente pelos militares, que lhe fizeram uma série de imposições, como por exemplo se apresentar em programas de televisão, tipo no programa do Chacrinha, para que todo mundo pensasse, para despistar as pessoas, para que todo mundo pensasse que aqueles rumores sobre o exílio do Caetano fossem invenções, fossem lendas urbanas, digamos assim. E outra das imposições, e uma série de outras imposições, mas uma delas foi a seguinte: eles queriam que o Caetano cantasse durante a inauguração. Eu não me lembro mais se ele cantasse durante a inauguração da rodovia Transamazônica ou se ele fizesse uma música em homenagem à Transamazônica. Não me lembro mais. Se você souber mais dessa história do que eu, comente lá embaixo, por favor. Mas enfim, o fato é que o Caetano se recusou. Só que ele se utilizou, e isso é uma coisa que se diz muito, né? É muito conhecido isso, que o Caetano Veloso se utilizou então de uma referência à Transamazônica no seu próximo disco, que seria Transa. Então veja que essa contração do Transamazônica acabou gerando ali
o título desse que foi o seu próximo disco lá em 1970, que foi lançado em janeiro de 72, e que faz então essa referência, digamos, meio que indireta a esse evento, né, da Transamazônica. Só que a palavra transa, ela tem em si uma certa dubiedade. Porque, veja, nós sabemos que, teoricamente, o Caetano fez esse diálogo ali com esse pedido dos militares, digamos. Só que aí você pega toda a dubiedade da palavra transa, que é algo que se relaciona a esse campo sexual, digamos, o que por si só já poderia ter gerado uma série de complicações para o Caetano, mas transar em 1970 não era simplesmente fazer sexo, é algo transado, né? É uma expressão que hoje em dia não se usa mais, mas eu me lembro que quando eu era criança, algumas pessoas mais velhas ainda falavam de esse sapato é muito transado, por exemplo, que era algo ser legal. Então, transa é sexo, transa é algo que é legal, algo que é interessante, enfim. Quando você transava algo, você podia estar querendo dizer que você estava gostando de alguma coisa ou que você estava fazendo alguma coisa. Então veja que esse título transa, ele traz essa pluralidade de significados que vai, de certo modo, dialogar bastante com o conteúdo desse disco, que é, na minha opinião, como eu disse para vocês, o melhor. E eu vou dizer o porquê que eu acho disso. Porque eu acho que é aquele que tem a melhor elaboração estética dentro de toda a carreira do Caetano. Como eu disse no início desse vídeo, eu não entendo muito de música, mas analisando, pegando mesmo as letras dessas composições, é algo assim impressionante o que o Caetano Veloso faz, porque essas composições do ponto de vista estético, elas são muito ricas por conta da mistura entre o português e o inglês. E é daí que vem aquele diálogo com o disco anterior que eu comentei pra vocês, porque se você pega If You Hold a Stone, é uma canção em que o Caetano canta metade em português e metade em inglês, que é algo que é totalmente destoante do resto daquele disco de 71, e que vai aparecer com força total agora nesse disco de 72. Então, essa mistura entre português e inglês, que de certo modo vai mostrar essa necessidade de estar lá, mas essa vontade de estar aqui no Brasil. Você tem uma série de experimentalismos, né, sobretudo naquela que é a minha música preferida, que é a Triste Bahia, que é uma música que ela vai em uma progressão alarmante, assim, e uma série de outros experimentalismos sonoros que o Caetano Veloso faz, algumas escolhas de instrumentos que ele fez ali. Então, para além disso, o Caetano faz uma série de escolhas musicais muito interessantes, ele faz uma série de colagens, de referências ao baião, de referências ao samba de roda, ao reggae, ao afoxé, à bossa nova, ao rock, por aí adiante. Tudo isso vai causar um hibridismo sonoro no álbum, que de certo modo também representa ali uma inovação, né, um desvio da tradição, que é, digamos, a realização estética desse posicionamento contrário ao sistema que estava sendo, enfim, gerido ali naquele momento do nosso país. Então, esse hibridismo que mistura o rock com o samba, com a MPB, com o afoxé, que mistura Beatles com Luiz Gonzaga e com Bob Dylan e com tudo com o Bob Dylan sobretudo na última música lá, que tem a participação da Ângela Rorô na gaita. Então, tudo isso vai, de certo modo, gerar uma riqueza estética, uma riqueza sonora, para não falar das letras em si, que eu não sei, eu não sou capaz de encontrar isso em nenhum outro álbum da carreira do Caetano ou de qualquer outro cantor, seja aqui no Brasil, seja em qualquer outro lugar. Então é por isso que eu digo para vocês que, na minha opinião, esse é um dos álbuns assim que tem é um dos melhores álbuns da história da música universal, digamos. Bom,
Esse é um disco que ele tem 7 músicas, né? Uma a mais apenas do que lá o disco anterior. Desde a primeira música você já tem essa ideia de, porque veja, aqui nós também estamos falando de um Caetano Veloso que estava exilado. Só que aqui nós estamos falando de um sujeito que ele encara o exílio de uma maneira muito menos passiva. Então, a questão do saudosismo ela vai estar presente em todas as músicas, tanto do CD de 71 quanto do de 72. Só que o que nós temos nesse disco de 72 é um saudosismo impregnado de orgulho, digamos. E isso fica claro, sobretudo na primeira música do disco, que é lá o You Don't Know Me, que é uma posição de. O título da música já sugere essa posição de enfrentamento. E é uma canção que ela vai, de certo modo, não, ela dialoga com o João Gilberto, ela dialoga com algumas músicas do João Gilberto, do Edu Lobo, com a própria Saudosismo, que é do Caetano, se não me engano. Então, desde o início, a gente já tem essa ideia de que, ok, eu estou com saudade de casa, mas eu estou aqui, então eu tenho que lidar com isso, eu tenho que esse saudosismo só me faz ter mais orgulho ainda daquela minha terra natal, daquele meu, enfim, onde canto o sabiá, como diria lá o, o, o Gonçalves Dias. Então você tem essa You Don't Know Me, você tem a 9 Out of 10, que é uma música que ela é muito interessante, mas não é das que eu mais gosto nesse. Por exemplo, eu gosto muito mais da You Don't Know Me, apesar de saber que essa segunda canção ela é muito mais rica do ponto de vista sonoro, porque é uma canção em que o Caetano ele vai narrar pra gente como que ele descobriu o reggae pelas ruas ali de Londres, e ao mesmo tempo em que ele narra isso, ela é uma das primeiras músicas que tem influência do reggae, que não foi feita por um jamaicano. Então, antes dos Beatles, antes de qualquer outra pessoa, o Caetano foi lá e gravou essa segunda música de transa, que apesar de não ser um reggae, ela tem uma série de influências, sobretudo no início, e no final você tem ali um toquezinho que lembra bastante algumas coisas do reggae que era produzido naquela época, enfim, que viria a ser produzido depois. Aí depois você tem It's a Long Way, que do ponto de vista linguístico mesmo, é uma música que eu acho muito interessante, porque eu digo que o inglês nunca mais foi o mesmo depois que Caetano Veloso gravou essa música, mesmo que as pessoas, que os ingleses e que enfim os norte-americanos ou pessoas que falam nativamente o inglês saibam dela, porque é uma música em que o Caetano Veloso ele faz uma série de referências tanto lá aos Beatles quanto ao Zé do Norte, que é um compositor muito ele acabou caindo no esquecimento à medida que o tempo foi passando, mas o Caetano, a Bethânia, o Gilberto Gil, a Gal Costa, todo esse pessoal ali, eles sempre estabeleceram um diálogo muito interessante, muito rico com esse compositor. Tem também alguns versos de consolação lá do Vinícius e do Baden, mas o que eu dizia para vocês que é o ponto de vista linguístico que me atrai muito nessa música é aquela repetição do long, 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 long way. E aquilo ela causa um efeito de sentido que é um efeito muito interessante e que é um efeito que eu nunca tinha visto em língua inglesa e que eu acho que, sei lá, nem o Ezra Pound, nem aqueles modernistas mais ferrenhos não se utilizaram da língua da maneira como o Caetano se utilizou nessa música, que é uma maneira bem brasileira, essa coisa de. É quase onomatopeica essa canção. E é uma canção que eu acho que ela se apropria da língua inglesa de uma maneira que só um brasileiro conseguiria se apropriar. E é por isso que eu digo que é assim uma contribuição inigualável a esse idioma. Mas enfim. E é uma música que ela vai. Essa ideia de que você tem um longo caminho a percorrer, ela vai sendo reiterada tanto sonoramente quanto linguisticamente por conta dessa questão aí que eu falei para vocês desse prolongamento, digamos, do long
do título da música. Aí depois você tem uma música que eu conheci primeiro pelas versões da Maria Bethânia, que é, se não me engano, a única regravação do Caetano desse disco, que é o Mora na Filosofia, que é um samba bem lento assim, não lento, mas enfim, era um sambinha bem brasileiro, digamos, lá do... Ai, como é o nome dele? Arnaldo Passos, é do Arnaldo Passos e do Monsuelo Menezes. É uma música, Mora na Filosofia era uma música que a Bethânia tinha gravado primeiro em 65 para poder incluir naquele disco dela, né, chamado Maria Bethânia. E depois ela se aproveitou dessa música em uma série de shows, como por exemplo lá no Rosa dos Ventos, que é um show de 73, se não estou enganado. Ela fez também um popurrí com a Mora na Filosofia no Nossos Momentos, que é um show posterior dos anos 80, se não me engano, ou do fim dos anos 90, dos anos 70, não me lembro mais. Mas o fato é que eu já conhecia essa música antes, só que o Caetano, ele acentua ainda mais a rima que existe entre amor e dor. Porque ele vai e transforma um sambinha bem agradável em algo que beira a melancolia. Então ele pega aquilo, de jeito nenhum aquilo se parece com um samba, ainda que no final ele vá crescendo, é uma música que ela começa bem lenta e ela vai num crescendo quase que progressivo. Ainda que não chegue aos pés lá da Triste Bahia, mas enfim. Que é uma música ali em que o Caetano, então, ele pega essa coisa que é bem brasileira e mostra, olha, os efeitos desse deslocamento. O que acontece quando você grava uma música fora do... O que acontece quando algo está fora do seu lugar. Então eu acho essa transformação muito pertinente para todo o projeto estético que é proposto aí pelo Caetano em Transa. E a última música do disco é a Nostalgia, que é a música que tem lá a Gal Costa, que já tinha participado da primeira música do disco, e da Ângela Rorô, que aparece lá tocando uma tal de uma gaita. E tanto por conta da gaita, mas mesmo sonoramente falando, essa é uma música que me lembra bastante do Bob Dylan. Enfim, não sei se o Caetano já conhecia o trabalho do Bob Dylan naquela época, mas é uma música que poderia muito bem ter sido gravada pelo Dylan facilmente ali, o Dylan daquele período. Mas a minha música preferida desse disco e, em consequência disso, a minha música preferida do Caetano Veloso é a Triste Bahia. Que é uma música que ele dialoga muito, ele dialoga não, os primeiros versos da música ele pega e ele musica o poema do Gregório de Matos, né? Inclusive é um poema que eu comentei aqui quando eu fui falar da questão da literatura brasileira tal, e cheguei no Barroco, eu falei um pouquinho sobre este poema do Gregório, então eu acho que seria interessante se você assistisse aquele meu vídeo também. Mas enfim, por que eu estou citando esse meu vídeo? Porque naquele meu vídeo eu falo bastante que o Barroco ele nasce em uma série de contradições por conta de toda uma questão histórica da época, por conta da questão da igreja e tal. Você tinha, por um lado, aquela ideia da vontade, você tinha aquela ideia de que o corpo tinha as suas necessidades, mas você tinha também algo extremamente repressivo. E essa tensão surgida entre essas duas coisas acabava fazendo com que, nesse poema em específico, o Gregório de Matos olhasse para uma Bahia distanciada no tempo e a comparasse com aquela que ele tinha ali naquele momento em que ele escreve esse poema. E daí dessa tensão surge esse poema. Então veja, quando o Caetano pega esse poema, as coisas não acontecem por acaso. Não é só porque o Caetano Veloso é baiano, não. Quando ele pega este poema do Gregório de Matos, que nasce sobre essas circunstâncias históricas e artísticas, quando ele pega esse poema em específico e traz ele para um contexto em que também havia toda essa questão da repressão, em que ele passou o disco inteiro falando, olha, o corpo tem necessidades que não podem ser supridas por conta dessa repressão que eu estou passando aqui. Veja, o diálogo enriquece não só a música resultado, mas mesmo
o poema lá do Gregório de Matos. Não tem como você ler aquele poema do mesmo jeito depois que você sabe que o Caetano musicou ele em plena ditadura militar. Sabe assim? Então é algo que ele recupera muito bem esse espírito que vem lá do barroco e retraduz e ressignifica tudo isso quando ele grava lá o Transa. Então, além disso tudo, ele vai recuperar também um olhar que é ao mesmo tempo extremamente melancólico, mas extremamente crítico, porque ele não podia tapar o sol com a peneira, ele não podia fingir que nada estava acontecendo e que ele sentia uma vontade descontrolada de ir para a Bahia, porque ele sabe que a Bahia de hoje é igual à Bahia de ontem. Não. A partir do momento, então, em que ele pega esse poema do Gregório de Matos, que diz que existem duas Bahias, uma de hoje e uma de ontem, digamos, ele está dizendo, olha, eu gostaria muito de voltar, mas eu gostaria de voltar àquela primeira Bahia, não aquela que nós temos hoje em dia. Então não tem como você pegar um poema como esse sem deixar de lado o aspecto crítico dele, né? A gente sempre pensa naquela coisa mais melancólica, naquela coisa mais saudosista, mas há algo de muito crítico por trás dessa escolha do Caetano em musicar este poema em específico. E para além desse diálogo com porque a música ela não é só o poema, né? É uma música de quase 10 minutos, 9 minutos e 50 e tantos segundos. O que me chama a atenção dessa música é porque ela é, primeiro, a questão de que ela é uma música progressiva. Então ela começa bem lenta e ela vai se desenrolando, ela vai aumentando o ritmo e é esse aumentar o ritmo, né, esse compasso que vai ficando cada vez mais acelerado, ele demarca digamos, uma ideia de progresso que era muito comum nesse período da ditadura, como eu disse naquele meu vídeo lá em que eu fui introduzir aquela minha série de vídeos sobre a ditadura. Então veja, mesmo musicalmente falando, o Caetano ele dialoga muito com o momento que ele estava vivendo. Mas enfim, essa questão da progressão da música é algo que me chama bastante atenção. E a complexidade musical mesmo de Triste Bahia é algo assim assustador. Porque para mim essa é a música que é mais híbrida do ponto de vista sonoro. Porque ele mistura instrumentos do samba com instrumentos da capoeira, aí tem uns atabaques, tem um afoxé ali no meio, e tudo isso em um disco que tem um diálogo com o rock, com o blues, e enfim, sabe assim? Então, do ponto de vista sonoro, eu acho que essa é a música mais complexa. Do ponto de vista da letra e do diálogo que ele estabelece também, e é justamente por isso que eu acho que esse é, assim, um dos discos fundamentais da história da música brasileira. E é claro, além do Caetano, você tinha também o Jades Macalé, né? Enfim, que é outro dos grandes nomes da nossa música. Aí você tinha o Moacir Albuquerque, você tinha o Tuti Moreno, que, enfim, faleceu agora, né? Coitado do Tuti Moreno. E você tinha também um cara, ai, como era o nome dele? Porque o Tuti Moreno e esse cara, eles se revezavam na percussão e na bateria. Era o Áureo de Souza. Então veja, todos assim músicos e daí você tinha lá a Ângela Rorô, a Gal Costa, todas pessoas que toparam fazer esse diálogo com Caetano e o resultado é esse disco incrível. Então veja, todas essas referências que ele foi fazendo, todas essas colagens que ele foi fazendo, colagens não só musicais e literárias, mas também mesmo, enfim, de ritmos totalmente diferentes, elas são feitas de maneira extremamente habilidosa, de modo que parece que é natural que no meio de algo que parece rock tem ali algo que parece baião, mas que também não é nenhuma coisa nem outra, é algo que está ali no meio. Então, enfim, quando eu pensei em gravar um vídeo falando sobre música, eu acho que eu não poderia começar de outro jeito a não ser com esse disco específico do Caetano, e eu não vou falar mais nada. Ah não, vou falar mais uma coisa assim. Esse disco tem completo no YouTube, então ouça o disco, tá bom? Eu me lembro que em 2012, uma gravadora, em homenagem ali aos 40 anos do disco, uma gravadora relançou o CD e o disco, né? Remasterizado. Eu lembro que o disco ele vinha em uma capa toda, enfim, que virava uma pirâmide, um triângulo, sei lá, uma coisa assim. E
E eu cometi a loucura de dar o meu CD embora, dar o meu disco embora, dar tudo embora. Meu Deus, como a gente faz idiotices nessa vida, não é mesmo? Claro, o disco que eu dei não era dessa versão remasterizada, era de outra. Mas ainda assim é algo que eu me arrependo bastante. Enfim, não vou falar mais nada. Agora era mais isso que eu tinha pra falar mesmo. Ouça o disco, tá bom? Se você aguentou aí o Nicolas falando por meia hora, você consegue aguentar o Caetano cantando divinamente por um pouquinho mais do que isso, certo? Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso você não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!